Irmãos, eu gostaria hoje, se assim o Senhor permitir, a gente avançar um pouco no nosso estudo. A última vez que a gente esteve reunido, a gente falou sobre o terceiro dia. E eu acrescentei um assunto no estudo com respeito ao batismo, que eu não consegui transmitir para os irmãos. Mas eu quero deixar esse assunto de lado e avançar para o quarto dia. Porque eu acredito que nesse quarto dia nós vamos tocar nesse assunto do batismo. E aí, quando chegar o momento, aí eu vou estar apresentando para os irmãos. E eu separei alguns versículos para a gente estar lendo antes da gente entrar propriamente no assunto do quarto dia. Salmo 18, versículo 28. Eu gosto demais desse salmo. Ele, inclusive, existe uma referência dele lá em 2 Samuel, naquela oração de Davi. Salmo capítulo 18. Isso. 18, 28. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor meu Deus, iluminará as minhas trevas. É isso aí. Tem uma tradução que diz assim, porque tu acenderás a minha lâmpada, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Tem uma outra, eu acho que é a atualizada, que alguém tem atualizada? Que fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Derrama a luz nas minhas trevas. Isso é melhor. A tradução anterior a essa, a atualizada mesmo, mas a anterior, a mais antiga, ela tinha uma palavra bem mais grave. Dizia assim, o Senhor meu Deus lança luz nas minhas trevas. Essa era a que eu achava a mais precisa. Davi fala isso lá em 2 Samuel 22, 29. Tá assim, porque tu, Senhor, és a minha lâmpada e o Senhor ilumina as minhas trevas. Derrama luz nas minhas trevas. Como está na sua? Também? Deixa eu ler aqui. Pode ler. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Vamos pegar um outro texto também que está em Atos capítulo 7. Atos 7, versículo 2. Aqui a gente tem o discurso de Estevão, o Sinédrio. E ele começa dizendo assim, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Esse versículo ele é muito importante para nós, nesse estudo que nós vamos fazer sobre o quarto dia. Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 19, nós temos a apresentação do quarto. Achamos? Quem pode ler para nós? E disse Deus, é isso? Isso. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. Amém. Então nós vamos colocar aqui esse quarto dia com a experiência de Abraão. Mas antes da gente começar o estudo, eu preciso falar isso com os irmãos.
até porque deve haver muita curiosidade, né, no coração dos irmãos com respeito a essas palavras que eu quero tratar com os irmãos, tá? São 3 palavras, que provavelmente nós passaremos pelas 3, que estão no hebraico, que sofreram grande influência, vou usar assim essa palavra que eu acho que é mais leve, do fermento dos tradutores. Então chegou para nós de uma forma assim muito fermentada, sabe? E aí a gente tem muita dificuldade de tratar delas. A primeira delas é a palavra bará. A palavra bará no hebraico, ela tem um significado muito, muito alto, né? Ainda que nós temos algumas variantes, nós temos ela escrita em outros lugares na Bíblia, mas ela está sempre trazendo para nós aquela ideia daquilo que é feito a partir do nada. Então, aqui em Gênesis 1, nós temos ela assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui nós temos essa palavra bará. Aí depois nós temos um outro termo. Criar. Trazer a existência do nada. Do nada, isso. Trazer a existência do nada. Onde nós temos muita dificuldade, porque a mitologia grega e as outras mitologias, elas têm as suas ideias de criação também. E eu posso dizer isso para vocês, que algumas palavras aqui em Gênesis 1 têm muita influência da mitologia. Não no hebraico, mas nas traduções. Então é sempre muito difícil para a gente falar desses assuntos. Aí quando a gente chega no versículo 2, nós vamos encontrar essa palavra aqui, ó, era, e a terra era, sem forma e vazia. Né? Essa ideia aqui, sem forma e vazia, ou seja, essa ideia de caos, é a ideia da mitologia. Entendeu? Que no princípio era caos e Deus fez do caos. Entendeu? Mas o que seria isso? Então, essa palavra era aqui é a palavra achá, ou achá. Isso, achá. Essa é a segunda palavra que eu queria ver com vocês. E essa palavra... Esse é o termo, então. Isso, esse termo, a melhor tradução para essa palavra é moldar, é algo existente que ganha outra forma, entende? Tornar-se, tornou-se. Então, a melhor tradução seria: a terra tornou-se sem forma e vazia, entende? Não era, não que Deus criou o caos, entendeu? A terra tornou-se sem forma e vazia, essa é a segunda palavra. Ela não era, ela se tornou. Isso. Exatamente isso. Porque ele não tem como criar alguma coisa assim. Sim. E aí nós temos a terceira palavra, que está traduzido para nós aqui por haja. E essa palavra é Yahak. Essa é a terceira palavra, que está traduzida, nós aqui, haja. E quando a gente vê esse haja, nós também temos essa impressão que Deus está trazendo do nada, né? Mas essa palavra, ela tem o significado de fazer, mas não de fazer do nada, né? Por exemplo, tem uma tradução de um irmão, né, um irmão aí do passado, que ele colocou faça aparecer. Ou seja, como se ele pegou algo que já estava lá e ele simplesmente fez com que aquilo pudesse ser visto. Vou te dar um exemplo. Imagina numa grande tempestade, né? O sol continua sendo sol. A gente que já viajou de avião, a gente sabe disso, né? Mas a gente olha para cima, a gente vê um céu negro, virou tudo noite. De repente vem um vento e sopra aquelas nuvens. Então a gente olha e vê o sol, vê a lua, vê as estrelas, entende? Então essa palavra haja, ela não é a palavra bará, era isso que eu queria que vocês vissem, entende? Então essa palavra quer dizer que ele manifestou uma coisa que já existia. Exatamente, Deus ele criou os céus e a terra, ou seja, Deus criou o universo. A gente não pode datar
não tem nem como. Eu penso assim, que na eternidade, né, a gente, principalmente eu, que passou minha vida estudando Gênesis, eu vou pegar assim um daqueles anciãos, ou o próprio Senhor, se eu tivesse a oportunidade, né, e falar assim, explica para mim isso aqui. Escama do ouro pra gente. Explica pra gente isso aqui, porque a gente não tem, né, tudo o que a gente fez foi especular esse assunto. Mas o que a gente encontra aqui é que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus criou os céus. Ele criou como é. Isso, ele criou tudo. Entendeu? Agora, qual que é, assim, baseado na nossa limitação e conhecimento das Escrituras? E conhecimento prático de como as coisas se sucedem, porque tudo isso aqui é revelação, né? A gente sabe que houve uma rebelião nos céus, muito antes, né, do homem vir a existir. A gente sabe disso. E a gente sabe, né, que tanto Lúcifer quanto os seus correligionários foram lançados na terra. E a gente sabe por experiência que onde Satanás e demônio encosta, fica tudo sem forma e vazio. Então eu não sei por quanto tempo, nem que era, nem como isso aconteceu. Mas o que eu sei é que lá no jardim, Satanás já estava. Então é muito provável, né, que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, nós temos a queda e todos esses eventos que levaram a Terra a se tornar uma coisa, Satanás cair igual bola de fogo, né? uma coisa inabitável. A Terra tem que experimentar um dilúvio antes do dilúvio, porque o Senhor chamou a Terra de dentro das águas. Foi o que a gente estudou no terceiro dia. Então imagina o caos que isso aqui se tornou, né? Trevas, como houve densas trevas. Então todo esse assunto da queda e do resultado dela, do nosso mundo, gerou todos esses aspectos que aqui nós vemos o Senhor restaurando. Então, para vocês terem uma ideia, a terceira palavra é Yatzar, que significa dar forma, sabe? E nós vamos encontrar ela aqui também. Então, eu até coloquei aqui, e no versículo 17, nós temos assim, ó, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Essa palavra pôs aqui, no original, é uma palavra que tem quase 3.000 vezes no Antigo Testamento, que é a palavra Natan. Natan. Então ela tem assim uma série de traduções, mas a gente pode dizer assim que o significado dela aqui, tá, poderia ser dado por Deus, Natan, aquilo que foi dado por Deus. Ou seja, Deus, né, ele trouxe essa restauração e ele nos deu o sol, a lua e as estrelas por testemunho para governar o dia, a noite, os anos, os tempos e as estações. Entende a origem? Porque, né, vamos dizer assim, que essa nossa mentalidade, nós, como foi escrito, a influência vamos falar assim, a influência do panteão místico grego, tá? É que o universo foi criado a partir da Terra. E assim, o catolicismo aceita isso, né? E algumas, vamos dizer assim, alguns pensamentos aí, até mesmo reformados, aceitam essa ideia. Então a gente, de certa forma, a gente acaba questionando isso, né? Quando a gente olha um pouco para a origem das palavras, aí a gente começa a compreender um pouco melhor o texto, ainda que não é a nossa finalidade estudar isso, mas eu penso que é importante colocar essas coisas para os irmãos considerarem. Dada essa introdução, vamos dar início, né, ao estudo desse quarto dia, né, que o versículo 19 diz assim, ó, foi tarde de manhã, o dia quarto. Então, o que a gente tem aqui são os grandes luminares, né? Nós temos, e quão grandes eles são, né? Porque hoje que a gente conhece um pouquinho mais sobre astronomia, né? Porque chega para nós informações, então nós descobrimos que o nosso Sol, comparando com as estrelas que tem no universo, né, é uma coisinha minúscula. Então,
quão é maravilhoso o Senhor, quão grande esse universo, quão preciosa a sua obra, e tudo isso está lá, firme, né, podendo ser observado, ser estudado, ser analisado, com uma finalidade. Eles estão lá. Eles estão lá para demonstrar a grandeza do nosso Deus, como Ele é soberano, como Ele é imutável, como Ele é poderoso. Então, nos estudos sobre o primeiro dia, o quarto dia, ele faz uma separação, tá? Nós podemos dizer assim, que o primeiro, o segundo e o terceiro dia, nós temos revelações, mas elas estão um pouco abstratas. Nós falamos de trevas, de luz, separação entre trevas e luz. Nós falamos de separação de águas da terra, águas de cima. Nós falamos, né, sobre tirar a terra de dentro da água. Nós falamos, né, da morte para a vida, da vida de ressurreição, mas tudo de modo abstrato. Do quarto dia até o sétimo dia, nós vamos encontrar aqui coisas palpáveis para a gente poder fazer essa comparação. Então, agora nós vamos estudar, por exemplo, junto com os grandes luminares, a vida do quarto herói da fé, que é Abraão. E no caso, né, Abraão é uma pessoa, e essa pessoa ela vai trazer para nós muita clareza sobre a separação entre luz e trevas, na sua vida, no seu testemunho, ou seja, algo que está lá fixo para a gente poder olhar e falar assim, agora eu sei o que significa a separação entre luz e trevas, né? Nós vamos estudar na vida de Abraão, nós vamos ver o que significa, tá, essa separação de águas da terra, águas do céu, ou essa separação entre as coisas da terra, as coisas do céu, e nós vamos ver experiências simples, como um homem que desce para o Egito, né? Então são coisas muito simples, né? E de repente ele volta de lá envergonhado, porque ele se deparou com o mundo, né? E ele não estava preparado para aquele mundo. E nós vamos, né, estudar também sobre esse assunto de morte e ressurreição de uma maneira muito viva, na experiência de Abraão no seu relacionamento com Deus. Então vai ser bastante interessante nós estudarmos a vida de Abraão. E eu já vou adiantar para os irmãos que o quarto dia nós não cobrimos numa reunião mesmo. Esquece essa ideia, não vai ser possível. Nós vamos gastar algum tempo no quarto dia e assim também no quinto. Talvez o quinto a gente consiga ir nas 2 reuniões, porque nós vamos falar de Isaac. Agora, o sexto dia, porque o número 6 é o número do homem. Então, o sexto dia ele está ligado a Jacó. E eu posso garantir para vocês que nós vamos gastar um bom tempo estudando Jacó. Para a gente se conhecer. Sim, porque estudando esses irmãos, nós veremos essas coisas, tá, em detalhes. Esses irmãos, incluindo José, vai ajudar a gente a compreender com muita clareza o assunto do dia 1º, do dia 2º, do dia 3º. Mas agora com a amplitude de ter experiência humana. O objetivo da Bíblia não foi nos dar a conhecer astros e estrelas. Essas coisas só despertam a nossa curiosidade, né? Não tem nenhuma citação do que aconteceu entre Gênesis 1:1 e 1:2. Nenhuma. Porque não é a intenção do Senhor que a gente saiba o que aconteceu entre Gênesis 1 e 2 agora, né? Como eu disse para vocês, lá na eternidade eu vou resolver esse problema. Mas vocês não vão acreditar nisso, mas não tem um personagem ali no livro de Gênesis que se gasta mais tempo com ele do que com Jacó. Porque Jacó, ele vai aí mostrar para nós o que é o homem e como que Deus pode, através dos mesmos princípios do haja luz, da separação entre luz e trevas, da separação em coisas da terra e coisas do céu, e dessa coisa de tirar da morte e colocar na vida de ressurreição, como o Senhor vai aplicar tudo isso num homem. E nós vamos ver esse homem ser transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. Então, a gente precisa atentar para essas coisas nesse livro. E nós temos o último personagem, que eu penso ser o mais mal compreendido de todo o livro de Gênesis, que é José. Porque eu vejo isso na igreja, eu vejo isso nos irmãos do passado, eu vejo isso nos teólogos, eu vejo isso nos sábios.
todos que falam de José, eles falam assim que José é o mais perfeito tipo de Cristo de toda a Bíblia. É assim que nos é apresentado José. Eu não sou melhor do que eles, misericórdia. Mas eu tenho gastado algum tempo estudando Gênesis. Desde que o Senhor me salvou, tem 2 livros que são, posso dizer assim, são meus livros. Que é o livro de Gênesis e o Evangelho de João. Foram os 2 livros que o Senhor me deu para mim ficar com ele pro resto da vida. Então, eu leio os outros, mas esses eu estudo. E eu fiz uma descoberta na vida de José. Eu descobri em José o cidadão do reino. Como esse é um assunto muito pouco tocado, né, mesmo no meio dos reformados, então a gente tem dificuldade de compreender. Mas a vida de José, ele está comparado com o 7º dia. E o que aconteceu no 7º dia da criação? Todos sabem, né? Descanso. Deus descansou. Então, o assunto do 7º dia, o assunto da vida de José, está relacionado com o reino de Deus. É o caminho para o reino. Mas nós vamos chegar lá, né? Hoje nós vamos voltar lá em Abraão e nós vamos começar a ver aí esses luzeiros, né, tão grandes, colocados nessa posição tão gloriosa nos céus, né, para que a gente pudesse admirar. Mas esses dias anteriores estão relacionados com outros? Os 3 dias? Sim, nós falamos de Abel, Enoque e Noé. Né? Mas ainda assim, mesmo citando Abel, Enoque, Noé, é tudo muito objetivo. Agora não, agora nós vamos ver experiência subjetiva com todas essas coisas, de maneira assim muito, muito, muito prática mesmo. Né? Então nós vamos começar com aquele primeiro versículo. Atos, capítulo 7, na verdade foi o 2º, né? Atos, capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar no mundo. Aqui nós encontramos o haja luz na vida de Abraão. Como é que foi a experiência de haja luz na vida de Abraão? Então nós podemos dizer o seguinte, né? Estudando a palavra, lá em Gênesis 11, nós encontramos o abismo do abismo depois do dilúvio. Né? O livro de Gênesis, assim como revelação, nos é apresentado aí do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, o assunto é revelação. Então, quando a gente chega no capítulo 11, nós vamos encontrar essa notícia aqui. Ó. Deixa eu ler ela para os irmãos. Eu vou ler ela completa. Então, eu vou começar no capítulo 10 e depois, né, vou ler só alguns versículos no capítulo 10 e alguns versículos no capítulo 11. Olha só, é lógico que aqui no capítulo 10, no versículo 8, 9 e 10, nos é dado apenas um pequeno resumo do que aconteceu. E no capítulo 11 nós temos um pouco mais de detalhe. Então aqui diz assim, olha, Gênesis capítulo 10, versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino, ou seja, só o começo, tá? Foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir, Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E ele vai continuar citando outras terras. Ou seja, esse Nimrod, ele é o primeiro tipo do anticristo que nós temos na Bíblia. E é muito importante para quem gosta de estudar escatologia
a gente ter esses personagens no seu devido lugar, né? Quando a palavra de Deus fala assim, ó, poderoso caçador diante do Senhor, eu preciso fazer isso para os irmãos verem como que a Bíblia explica a Bíblia. Vamos lá na Babilônia de Apocalipse. Babilônia de Apocalipse está no capítulo 17 e 18. Você vê que a palavra de Deus ela dedica 2 capítulos de Apocalipse para falar da Babilônia. Aqui eu quero mostrar para vocês qual era a função da grande Babilônia nos dias em que ela caiu. E ligar ela com o assunto do poderoso caçador diante do Senhor. Deixa eu achar aqui o texto. Vamos lá. A partir do versículo 8. 18. Capítulo 18. Capítulo 18. Vou fazer o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 8. Portanto, num dia... Eu estou perdida aqui. Fala. Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão. E sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Lembrem-se que em Apocalipse tudo é figura e tipo. Então esses reis da terra aqui não precisa ser os presidentes da república e o governante não, tá? Porque é figura e tipo. E aí ele vai dizer assim, ó, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercenários da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore e canela e perfume e mirra e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Então o texto aqui ele conclui falando dessa palavra, almas de homens. Ou seja, essa grande Babilônia, ela era uma grande mercenária. E no seu, vamos dizer assim, no seu know-how de produto, você encontrou o quê? Almas de homens. Agora, lá no início, nós encontramos Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Sabe, essa palavra diante do Senhor, a gente tem essa tendência de ler ela assim, sabe? O Senhor está, aí esse é o meu caçador, né? Mas essa não é, tá, a preposição correta, tá? Aqui, esse homem, ele aprendeu a fazer alguma coisa na frente, a adiantar o processo. Aí na frente do Senhor, caçar. Ele está caçando almas para ele mesmo. Ele está fazendo nome para si mesmo. Ele está criando uma confederação. E não é qualquer confederação. Porque se você pegar assim, os mapinhas e estudar o raio das cidades aonde ele conquista, você vai encontrar primeiro a terra de Sinai, que é todo aquele território lá que nós chamamos de Mesopotâmia, tá? Ele conquista a terra de Sinai e ele estabelece Babel como a sua capital. Hoje tem bastante notícia na internet por causa dessas ameaças de guerra, então dá para a gente ter uma noção, por exemplo, do que é a Assíria, ou melhor dizendo, do que é o Irã, porque o Irã corresponde a um pedaço do que é a Síria. Não é toda a Síria, não, é só um pedaço. E quando se fala do Irã, o que eles dizem? Que é um lugar que é quase impossível ser conquistado por terra, por causa da sua, vamos dizer assim, das suas montanhas, da sua cadeia de montanha, da sua dificuldade. Então, diz que exército nenhum consegue entrar lá e
tirar o pessoal do poder lá, porque é muito difícil chegar lá. Agora imagine só que Nimrod, ele vai lá e estabelece outra grande cidade lá, Nínive. Então, vamos dizer assim, na Mesopotâmia ou na região do Iraque, você tem Babel e mais algumas cidades. Aí você atravessa toda essa cadeia de montanha, você atravessa o Golfo Pérsico, você vai para aquela outra região e lá você tem Nínive e outras cidades. Então dá para ter uma noção de como esse homem, ele realmente expandiu o seu poder e a sua confederação naqueles dias de princípio. Nós estamos falando aqui, sabe, pós-dilúvio, né? E por que o texto de Gênesis ele nos mostra assim uma situação de queda? Por quê? Porque o que ele vai fazer em Babel, né, vamos dizer assim, na capital do seu governo, ele vai criar não somente, vamos dizer assim, não é só uma aliança política, uma grande confederação política, ele vai criar uma religião, um sistema para prender o povo em torno de uma cidade, de uma construção e uma torre. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é história, tá? Século XV, quando houve a reforma, foi uma bênção a reforma, né? Só que a reforma, ela produziu uma teologia. E essa teologia, ela produziu uma filosofia. E essa filosofia, ela gerou uma igreja morta. Então, quando a gente chega já no século XVI, 100 anos depois de reforma, nós temos uma igreja morta. Essa semana eu tenho um irmão que está sendo operado, um irmão brasileiro muito precioso, o Saião, que ele é um grande teólogo, né? E ele tá para fazer uma cirurgia, está no hospital. Então, ontem ele postou um negócio que eu achei muito legal, sabe? Eu não gosto muito assim de fazer comentário de teólogo, porque eu sei que é muito fácil a gente se perder com teologia. Eu que o diga, né? Mas o que ele postou eu faço questão de compartilhar com vocês. Que ele colocou no testemunho dele lá o seguinte: ele falou assim que o Senhor libertou ele de se embriagar com a fumaça da teologia. Sabe? Porque ele estava todo envolvido com teologia, sabe? Com aquele cabeção cheio de teologia, cheio de filosofia, cheio de coisa. E o Senhor chamou ele lá para Galileia e falou assim, ó: eu te chamei para ser meu discípulo, não para ser teólogo. E isso arrebentou com ele, sabe? E aí ele está colocando lá que agora ele está descobrindo que ele precisa dia a dia de muita graça, de muita misericórdia, de muito socorro do Senhor para ser um discípulo de Cristo, que é muito mais fácil ser um teólogo do que ser um discípulo de Cristo. Agora, quando o homem eu sei porque eu passei por isso, sabe? Quando o homem está no leito de morte, ele tem condição de escrever essas coisas. Porque é o lugar de fazer revisão, entendeu? Então, às vezes o Senhor nos coloca no leito de morte e fala assim, ó, revisão! Revisão que está chegando a hora. E você fala umas coisas que tem que ser escrito, perdurar para a eternidade, né? É muito importante isso, irmãos. Nós somos chamados para ser discípulos de Cristo. Então, no século XVI, né, um irmão estudioso, ele se chamava George Fox. Ele teve uma carreira quase igual a do Lutero, só que ao contrário, no meio reformado. Porque ele, como estudante, ele foi estudar Calvino, ele foi estudar Zwinglio, ele foi em busca das novidades da reforma, e ele não encontrou o que ele estava procurando, que era respostas para sua alma. Encontrou muita teologia, mas não encontrou respostas para sua alma. Então ele buscou o Senhor e ele ganhou uma experiência subjetiva com o Senhor. E nessa experiência ele fez uma descoberta que está na Bíblia. Foi uma descoberta que está na Bíblia. Ele descobriu que o Senhor não habitava nem na Catedral Católica, nem na Catedral de Westminster, nem na Catedral dos Reformados. Ele descobriu que Deus não habitava em casa com torre, que cada casa com uma torre representava Babel.
e que Jesus morava no coração de cada crente. Esse irmão foi preso, esse irmão apanhou, esse irmão foi chutado, esse irmão foi desprezado, esse irmão foi abandonado, porque ele se tornou o primeiro Quaker. Então, depois vocês vão pesquisar a história dos Quakers, né? Existe muita coisa errada aí na caminhada, mas quando surgiu esse movimento, a finalidade era trazer o testemunho do Senhor para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Porque o nosso Senhor, antes da partida dele, ele não alugou um estádio. Ele pegou uma sala, que nem essa daqui, colocou 12 discípulos. E ele falou assim, façam isso em memória de mim. E você quer ver isso aí dar errado? É você tirar da sala e levar para qualquer salão. Que aí você perde a realidade do significado do que o Senhor pediu para fazer. Então, como que isso é importante a gente tocar nesses assuntos ainda no tempo que nós vivemos, né? Onde é tão difícil se falar disso. Mas o princípio vamos dizer assim, o princípio da religião, ele nasce lá com Nimrod em Babel. E todas as vezes que nós entramos nesse negócio de religião, nós estamos copiando o trabalho do Nimrod. Por isso que na religião você sempre vai encontrar homens querendo fazer um nome para si mesmo. Você sempre vai encontrar caçadores de alma, tá? Que estão buscando agregar, buscando juntar, buscando fazer uma cidade, uma torre, para prender todo mundo em torno daquilo e falar assim, nós encontramos o único caminho para o céu. Então esse é o terceiro estágio da queda. Tá? O homem caiu no Éden, no pecado. O homem caiu na carnalidade, lá no período do dilúvio. O homem caiu na religiosidade, Babel. Agora, o que é uma religião? Então, você tem uma torre, você tem uma cidade, você tem um homem. O que isso vai criar? Isso vai criar liturgias, isso vai criar práticas, isso vai criar costumes, que vai gerar no coração de cada ser humano uma falsa ideia de que ele encontrou a Deus. Tem coisa pior do que isso? Que você está condenado e carregar no teu coração uma falsa ideia de que você é salvo por causa de uma religião, por causa de um homem, por causa da doutrina, por causa do costume. Então, isso é trevas com T maiúsculo. Porque agora você está nas trevas e possui uma vela. Então você fala assim, é verdade, eu estou nas trevas, mas eu tenho uma vela que me sustenta aqui nesse ambiente de trevas. Então foi desse ambiente que o Senhor nos tirou. Não é maravilhoso isso? Foi desse ambiente que o Senhor nos tirou. Então, como Abraão, ele vai trazer para nós um luzeiro, ele vai replicar a jornada cristã normal. Nós vamos estudar a vida de Abraão e nós vamos encontrar de uma maneira muito prática o que é a jornada cristã normal. Tá? Nada de anormal, normal. E aí nós vamos descobrir que essa jornada, ela é cheia de misericórdia, cheia de graça, mas ela tem um chamado, ela tem uma revelação, ela tem um caminho, ela tem um propósito e ela tem um produto. Então, quando a gente estiver terminando a vida de Abraão, nós vamos descobrir que aquele homem é um luzeiro, é um imitador de Deus. É isso. Por isso que nós vamos encontrar lá em Lucas o Senhor Jesus contando aquela história do rico e o Lázaro, e lá ele vai colocar assim, Pai Abraão, socorro! Porque Abraão, ele ganhou esse status, imitador de Deus. Ele é o pai de muitas nações. Ele é o pai, como Paulo escreveu aos Gálatas, de todo aquele que tem fé em Jesus. Que grandeza a vida de Abraão. Então, estudando a vida de Abraão, nós vamos ver aí o que é a experiência cristã normal. E no caso do nosso primeiro, Abraão, ele era mais um idólatra. Então, o que aconteceu lá em Babel, eu não me ative nos detalhes, eu precisava ler mais, eu não li, deixa eu voltar lá, antes da gente ir para Abraão. O que aconteceu lá em Babel foi o seguinte, esse Nimrod, no capítulo 11, nós vamos encontrar como o Senhor tratou com Babel. Então, no capítulo 11 diz assim,
E era toda a terra, e estava toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Essa é uma característica de toda a obra religiosa, tá? Você tem aqui uma construção diferente da edificação do templo, da casa de Deus, todavia diferente, mas meia tentando imitar, sabe? Porque a diferença, por exemplo, da construção do templo é que no templo o material que você tinha era pedras. Aqui você tem algo que imita a pedra, que é o tijolo, entendeu? As pedras, você vai precisar escolher entre uma e outra para achar encaixe entre elas para você edificar. O tijolo não, é tudo igualzinho, mesmo moldezinho, você só vai colocando lá. E a religião, ela tenta fazer isso com a gente, ela tem que fazer da gente tudo igualzinho, a gente fica tudo igualzinho para colocar tudo lá, entendeu? Se tiver uma diferencinha, joga fora porque não faz parte da nossa construção. É muito legal a gente ver isso, porque é importante isso, tá? Então, Babel, ela é feita com tijolo. Então tá tudo lá, tem a forminha, né? Coloca todo mundo na forminha, tira todo mundo da forminha, põe lá e fala, ó, isso é a casa de Deus. Não, isso é Babilônia. E isso é a grande realidade, né, da Babilônia. E aí, né, eles estão aqui, ó, né, e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome. Opa, tem outra característica da religião aqui, ó, o nome, né? É importante a gente ter um nome, porque o nome vai nos identificar. Façamos um nome. E aí ele continua, né, dizendo assim, ó, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, Deus, ele queria que os homens se espalhassem, enchessem a terra e levassem a glória de Deus por todo lado. Mas o princípio de Babilônia aqui do Nimrod era: não vamos espalhar, vamos manter todo mundo coeso aqui, ó. Então, Deus, né, ele foi ver o que os homens estavam inventando, né? E aí, no versículo 7, nós temos a palavra de Deus, que diz assim, ó: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. A tristeza que a gente tem é que a gente olha para isso aqui e fala assim, ó, acabou. Mas a tristeza que a gente tem é que esse povo foi espalhado e continuou construindo Babel, e continuou edificando Babilônia, e continuou edificando Babilônia. Tanto que quando a gente chega em Apocalipse, a gente encontra Babilônia a grande, a mãe de todas as prostituições da terra. E essa palavra prostituição está falando com relação à adoração. Não está falando com relação a outra coisa, está falando com relação à adoração. Então, Abraão, ele está ali nesse ambiente. Quando você estuda Ur é a primeira cidade. Vamos dizer assim, ó, se Jerusalém, né, tinha do lado Samaria, Babilônia tinha do lado Ur. Mas em Ur eles fabricavam ídolos lá. Sim, virou um... Por quê? Porque veio da Babilônia. Ou seja, a religião da Babilônia chegou a Ur. E Abraão, ele viveu em Ur. Lá era a terra dele. Então, estava lá, aquele homem, né? Estava lá em Ur, no meio daqueles ídolos. Tanto que Ur, isso aí quem fala para nós são os historiadores, tá? Ur e Arã, que é onde ele parou para o pai morrer, Ur e Arã, as duas cidades têm o mesmo padroeiro. Entende? Ou seja, a adoração de Ur é para a lua. A adoração de Arã também é para a lua. Então, talvez até tenha sido isso que atraiu o pai de Abraão a parar lá em Padã Arã e ficar lá até a morte. Então, quando Estevão vai trazer esse testemunho para nós sobre, né, Abraão, ele começa no lugar que deveria começar. Fala assim, ó, o Deus da glória
apareceu a nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus. É lindo isso, né? Então, aqui nós temos uma palavra muito importante: glória. Porque a única maneira de nós sermos vencidos na nossa religião é um encontro com a glória. Foi por isso que Paulo, no caminho de Damasco, sabe, ele precisou da glória. Sabe, nada menor do que a glória pode nos libertar da nossa religiosidade. Porque nós morremos defendendo a nossa religião. Alguém disse assim, sabe, que poder verdadeiro não está na política. Poder verdadeiro está na religião. Sabe quem foi que disse isso? Maomé. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando realmente de um terreno difícil de você lidar, né? O poder da religião. Então, como é que o Senhor combate a religião? Louvado seja o Senhor. Ele é o Deus da glória. Então, quando Ele diz haja luz, nós contemplamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, resplandeceu em nossos corações, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aí nós falamos assim, ó, Jesus é tudo, não precisa de mais nada. Pronto, você encontrou a glória. Enquanto isso não acontece, nós estamos morrendo de medo de ser excomungado, morrendo de medo de ser rejeitado, morrendo de medo de ser perseguido, morrendo de medo de perder o nosso título, a nossa posição. Imagine, na época da Reforma, quando esse irmão que eu falei para vocês se levantou, falando assim, ó, Cristo é a luz que habita no meu interior, e Ele não mora em prédio, onde tem torre. Ele foi preso muitas vezes por ter falado isso. A revelação de Paulo, quando ele falou, Cristo em vós, a esperança da Sim, glória. Cristo em vós. Ou seja, o Deus da glória, Ele vem e coloca luz no nosso interior. Lança luz nas nossas trevas. Então, somente depois que houve o haja luz em nosso interior, é que nós podemos dizer assim, ó, isso é trevas, isso é luz. Ô, Jonas, deixa eu fazer uma pergunta. Só que, entendi, estou tentando entender tudo que você está colocando e concordo, penso que é isso mesmo. Agora, sim, nós temos N denominações e cada um de nós busca ou começa aí numa denominação e se identifica ou não se identifica. Eu não estou falando aí dessas igrejas mais, como é que eu vou nominá-las? Essas assim que se despontam como mais mercenárias, vamos dizer assim. Evidentemente assim que... Mas nós sempre procuramos o corpo de Cristo na igreja. Sim. Nós acabamos procurando uma denominação. E ficamos ou não ficamos, conforme a identificação. Aí eu te pergunto, então, como que seria isso? As reuniões, porque onde nós estamos aqui? Isso aqui é uma igreja, mas antes as igrejas, então, deveriam ser as próprias células? Então, minha irmã, como que eu vou explicar isso para você? Não sei se Eu entendi o que você quis dizer, é muito importante o que você colocou. Na verdade, a gente precisa, assim, tentar assim, ampliar a nossa visão. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, muito bem, essa é a resposta perfeita. O corpo de Cristo, não a denominação. Então, quando nós chamamos a denominação de igreja, né, claro que nós podemos dizer assim, que na denominação está lá uma parte do corpo de Cristo. Né? Mas quando nós colocamos o foco na denominação, nós nos perdemos da realidade do que é a igreja. Né? Agora, nós não temos nenhum problema, né? Não haveria nenhum problema
por exemplo, de nós nos reunirmos num ambiente com 1.000 irmãos, 2.000 irmãos, 3.000 irmãos, em nome de Jesus, como igreja, e andar, sabe, juntos, debaixo de obediência a uma liderança espiritual que o Senhor colocou lá para viver a vida da igreja de uma maneira correta. Não tem nada de errado nisso. Onde está o grande problema? É que quando a gente olha para as denominações, elas não estão, assim, nenhuma delas estão caminhando no conceito de igreja. Eles seguem o modelo de Babilônia. Vamos fazer uma torre, vamos colocar um homem, vamos juntar todo mundo aqui, e o que não fizer parte disso aqui é do diabo. Então, aí é que está o problema. Então, mas Deus me perdoe falar isso, mas assim, tudo que eu vi de igreja até agora, cada uma tem suas regras, seus regulamentos, e assim, fica todo mundo meio que na forminha. Exatamente. Sim, minha irmã, mas... E só faz aquilo, e aquilo é a verdade para eles. Porque o princípio não é o princípio da igreja, o princípio é a Babilônia. E eu me omiti aqui de falar para vocês, tá? Mas já que a gente entrou, né, eu vou fazer o comentário. Como foi que Deus tratou com Babilônia? O Senhor falou assim, ó, eia, teçamos e confundamos. Então, vou falar assim para você da origem das denominações, tá? E eu vou falar assim uma coisa sincera, séria e maravilhosa. A grande maioria das denominações, elas saíram de alguma outra organização. E quando eles saíram, na grande maioria, eles foram colocados para fora porque eles tiveram luz. Eles viram algo que a denominação não enxergava mais, né? E no momento que eles viram algo da luz do Evangelho, enxergaram, houve uma confusão e eles foram colocados para fora. E aí eles saíram... Então, mas eles não saíram para criar outra. Eles saíram para andar com Deus. E é isso que nós estudar a vida de Abraão, nós vamos falar da vida cristã normal. E a gente vai ver que Deus falou para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. O Senhor não falou, edifica outra denominação, edifica outra Babilônia, junta o povo, coloca uma liderança, arrecada, prende de volta de vocês. Agora, o que acontece? Aonde esse princípio de Babilônia é estabelecido? Porque eu estou falando da igreja de Cristo, tá? Porque isso tem sido carregado nas costas. Essa mala tem sido trazida nas costas do povo de Deus. E aonde, vamos dizer assim, ó, passou de 50 pessoas, já vou dizer assim, os carnais já começam a se preocupar, tá? Com a liturgia, com o ritual, com o prédio, com a arrecadação, com a liderança, com o louvor, e aí você já começa o princípio de Babilônia. Aí chega uma hora que a unção vai embora e começa, sabe o quê? A confusão de línguas. A confusão de línguas. Graças a Deus começa a confusão, porque daí logo se espalha de novo, entendeu? E já sai um pouco para cá, um pouco para lá, mas o grande... É que na verdade, tendo homens enfim, à frente disso, sempre vai ser assim. Nós temos esse desenho, é muito triste dizer isso, nós temos esse desenho, mas não foi para isso que Cristo morreu, não. O nosso Senhor, ele vem para a sua igreja. Sim. E antes da volta do Senhor, nós teríamos um evento onde essa palavra que nós lemos em Apocalipse, caiu Babilônia. Então diz que numa hora isso vai acabar. Deus vai derrubar esse negócio numa hora. E quando isso acontecer, ou talvez um pouquinho antes disso acontecer, uma voz do céu será ouvida. Sabe qual que é? Sai dela, povo meu. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vimos que essa voz, ela vem sendo ouvida desde lá atrás. Quantos irmãos ouviram essa voz e foram viver, não célula, foram viver a vida da igreja, conforme a Bíblia. Não, eu falei célula. Não, é o nome de hoje. E não tem nada de errado esse nome. Como não tem nada de errado, irmãos, a gente tem um lugar para se reunir com muitos irmãos. O que a gente não pode é estabelecer ali princípio de Babilônia. E eu penso que por isso que a mesa do Senhor, ela não é do sistema, ela é do corpo de Cristo. Ontem, na pregação do Romeu, ele foi muito claro, quando ele disse assim, ó, não tem direito de comer os que estão
os que ministram no santuário. Não tem direito de comer os que ministram no santuário. O que ele está falando? Ele está falando que a mesa do Senhor não é para o judaísmo. A mesa do Senhor não é para o sistema religioso. A mesa do Senhor não é a religião. Por quê? Porque ali está a base do que deve ser a vida da igreja. Então, quando a gente chega, por exemplo, na igreja de Colossos, você vai ver Paulo saudando a igreja de Colossos. Sabe como que ele sauda a igreja de Colossos? Fala assim, saudar aqui, os irmãos que se reúnem na casa do irmão fulano, os irmãos que se reúnem na casa do irmão Beltrano, os irmãos que se reúnem lá com a Priscila e o Áquila, os irmãos que se reúnem, porque era assim que a igreja se reunia. Não tinha duas igrejas, tinha uma igreja só, mas os irmãos não tinham nenhum problema de estarem em lugares diferentes, juntos, unidos, no mesmo pensamento, no mesmo coração, na mesma vida. Você não vai encontrar no primeiro século a igreja precisando construir qualquer edificação. Imagina Jerusalém, primeiro 3.000, depois 5.000, eles nunca precisaram construir qualquer edificação. Eles iam lá para o pórtico de Salomão, que era um lugar público, e eles se encontravam lá, adoravam o Senhor lá, né? Ouviam a palavra, estudavam a Bíblia, oravam juntos, né? E eles saíam, iam um para a casa dos outros, e estava tudo certo. Isso começou quando houve aquela unificação lá com Constantino, no 3º século. Foi lá que começou. E o que começou a acontecer lá? Esse princípio de Babilônia foi introduzido no meio do povo de Deus e sobressaiu até a reforma. Agora, se a gente estudar esse período, que é chamado período das trevas, nós vamos descobrir uma multidão de santos que viram o que era a igreja, deixaram isso para trás e foram servir o Senhor. E com isso, perderam tudo. Perderam terras, perderam filhos, perderam tudo por causa do testemunho do Senhor. Por que eles perderam? Porque eles falaram assim, nós temos que deixar um testemunho para a geração futura, que igreja não é aquele prédio com a torre. E nós estamos dispostos a pagar um preço de perder, né, os nossos contratos sociais, né, o nosso bem-estar no meio do sistema religioso, para viver a vida de Cristo uns com os outros, para fora do quadradinho religioso, para dar um testemunho para o Senhor? Jonas, Oi. então vamos trazer para o modo atual. Então, vamos fazer um paralelo. Jesus, para eles, é o Salvador. Para Jesus não é o Senhor da vida deles. Mais ou menos isso. Não, irmão, não é isso não. Porque tem muitas, quando fala assim, é o Salvador, aí continua vivendo a vida que vivia lá atrás. Sim. Reconhece que Jesus salvou, pagou os pecados, mas a pessoa continua vivendo. Esse é o Senhor da vida dele. Não. Houve uma transformação. Não, Francisco, esse é um assunto do mundo. Nós estamos falando aqui de um assunto entre os filhos de Deus, que é o assunto da igreja, essa união de igreja e Babilônia. Nós podemos dizer assim, que nós estamos construindo pequenos arraiais dentro do reino de Deus, no padrão babilônico, entre os irmãos que confessam com a boca Jesus Senhor, mas estão cegos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, aquela luz da vida foi substituída por uma vela. E isso tem acontecido no meio do povo de Deus de muito. Por exemplo, a reforma. Quanta luz houve na reforma? Mas não houve só luz, houve trevas também. Por exemplo, quando aquele rei da Alemanha preservou Lutero, ele fez com que a reforma parasse na igreja luterana. Sabe o que era a igreja luterana? Era uma união entre o espiritual com a política. Entende? Então isso é a igreja luterana. Quando o rei Eduardo lá resolveu criar a igreja anglicana, não tinha por detrás nenhum princípio bíblico. Ele só queria a independência de Roma. E o povo foi obrigado a ir lá para dentro e criou a igreja anglicana. A reforma, né, foi uma coisa maravilhosa da parte do Senhor. Mas a reforma estava unida, atada, tá, com aqueles governantes lá da Suíça, Genebra, Zurique, sabe, junto, na mesma base. Essa mistura fez com que o princípio de Babilônia continuasse lá, né?
o sacerdote babilônico, o prédio babilônico, esse conceito de igreja nacional, esse conceito de territorialismo, esse conceito de que ou é nosso ou não é de Deus, tudo isso vem de Babilônia. E o Senhor veio para acabar com tudo isso. Então, para a gente não deixar de congregar, né? Entre os irmãos, porque nós estamos congregando, como a carta de Apocalipse, que é para a igreja de Éfeso. Sim. Ele falou assim, conheça suas obras, conheça o seu coração. Mas ele estava fortalecendo, eu sabia que ele era um cara, mas não estava aguentando a pressão lá dentro da igreja, lá, que era muita pressão, e ele era servo, ele era um servo e tinha medo de... que palavra aqui? Conheça suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, que pode sofrer o mal. Deus falando com ele ali. A carta é para nós, que nessas igrejas atuais, nós estamos vivendo muita pressão dentro da igreja. Então, irmãos, vamos colocar o nome aos bois. Essa pressão vem do sistema religioso que foi estabelecido por Nimrod e que hoje nós estamos, de alguma maneira, inseridos nele. Congregar, irmãos, congregar. O termo exato dessa palavra, congregar, tá? Partindo do original, epissinagogia, é você se reunir com Deus e com todos os santos numa mesma base. Isso é congregar. Então, vamos dizer assim, que quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós temos que ter essa consciência que nós estamos junto com todos os santos, em um só corpo, contemplando a glória do nosso Deus, rendendo glória a Ele, assentando para aprender aos pés dele. Isso é congregar. Agora, essa palavra ela foi arrancada daí e ela foi colocada lá no púlpito da religião para dizer assim, ó, se você não vem aqui domingo e carimba o seu passaporte, você está deixando de congregar. Entende? Eu não estou falando, irmãos, que a gente deve viver vida cristã individual, sem comunhão com os irmãos, né? Carreira solo. Isso é totalmente errado. Mas, irmãos, nós precisamos que o Senhor restaure em nós comunhão com o Senhor, tá? Experiência com Deus, de avançar com Ele. Porque na medida, olha onde é que está o erro, irmãos. Na medida que nós conhecemos quem é Cristo, nós vemos a igreja e vivemos nela. Na medida que nós conhecemos o sistema religioso, nós perdemos Cristo de vista. E é esse o problema. Tá? Hoje nós temos tanta confusão, porque esse sistema, Cristo está para o lado de fora. E o Senhor está chamando o rebanho, fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De modo nenhum seguirão os estranhos, mas elas me seguirão para onde eu for. Então nós temos que nos tornar, no meio desse sistema todo, sabe, irmão, nós não vamos guerrear contra o sistema, nós não vamos brigar com os irmãos, nós vamos pedir para desvincular de denominação. Longe disso, são nossos irmãos amados. O que nós precisamos é seguir o Cordeiro. Nós vamos seguir o Cordeiro, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais a gente vai amar o Senhor, mais a gente vai amar os perdidos, e mais a gente vai cumprir essa palavra de levar, não de trazer, mas de levar a vida da igreja para todo o canto da terra. Porque o princípio de Babel é fazer o quê? É trazer tudo para cá. Assim, ó, só nós. O princípio do Senhor, ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Cura os enfermos, ressuscita os mortos, prega a palavra, liberta os endemoniados. Vai! Então, irmãos, são princípios diferentes. Babilônia e igreja são princípios diferentes que não se encaixam. Isso que nós estamos vendo hoje, nessa era que nós vivemos, falo isso com temor, amor aos meus irmãos, e isso é produto de cegueira espiritual. O Senhor tem misericórdia de nós, que eu nem entrei no Abraão, nós ficamos na Babilônia, mas olha, Abraão vai nos mostrar o que é a experiência cristã normal. E a glória de Deus apareceu para ele lá no meio da religião. Ele ouviu a glória, né? Agora, ouviu que nem a gente, de modo parcial, né? Com medo, ele não obedeceu de primeira, ele foi com o pai até Arã, porque o negócio de sair da parentela é um negócio meio difícil, até para nós, né? Então ele foi até Arã, esperou o pai morrer, mas depois ele deu mais um passo. Então, se o Senhor permitir, né? Na próxima a gente continua. Amém.